No vídeo anterior, iniciei uma pequena série sobre outra arte coreana, o Hapkido. E neste vídeo, dando sequência a esta série, conheceremos um pouco mais sobre alguns dos alunos mais antigos de Choi Yong-sul. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e este será o tema para o vídeo de hoje. E se esta for a sua primeira vez aqui no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim o YouTube lhe avisará todas as vezes que novos conteúdos forem publicados. Vamos ao vídeo, não saia daí! O primeiro aluno e também a primeira pessoa conhecida por ter aberto um dojang sob a supervisão de Choi foi Seo Bok-seo. Em 1948, na época com 20 e poucos anos e faixa preta de judô, Seo presenciou Choi se defendendo com o sucesso de um grupo de homens, quando uma discussão aconteceu no pátio da empresa em que seu pai era presidente. Então, Seo convidou Choi para começar a ensinar artes marciais para ele e alguns trabalhadores da empresa. Em 1951, ele abriu o primeiro espaço aprimorado para os treinamentos, o chamando de Dihan Hapki-yu Wonsul Dojang, onde também incorporou muitos dos arremessos do judô e técnicas de solo aos ensinamentos do mestre Choi. O primeiro símbolo utilizado para denotar a arte do Hapkido foi desenhado por Seo. Este desenho, com uma ponta de uma flecha invertida, representava tanto a encarnação moderna da Federação Kido, como também da Federação Mundial de Hapkido de Myeongwangjae. Outro mestre que foi, sem dúvida, o principal motor da arte do Hapkido coreano foi Ji Han-jae. É devido às suas habilidades físicas, contribuições técnicas, esforços promocionais e conexões políticas como o instrutor-chefe da equipe de guarda-costas do presidente da época, Park Chung-hee, que o Hapkido se popularizou, primeiro na Coreia e depois internacionalmente. Ji Han-jae detalha que antes de abrir sua escola de artes marciais em Seul, a Songmugan, ele também supostamente estudou com um homem conhecido como Taoísta Lee, e uma senhora que ele conhecia como vovó. Como professor de Hapkido, Ji Han-jae incorporou técnicas coreanas de chutes, do taoísta Lee, e a arte Samrang-do, bem como técnicas de socos ao sistema. Ainda que algumas questões afirmadas sejam dadas como verdadeiras por Ji Han-jae, principalmente ao que tange ao Samrang-do, alguns historiadores contestam fortemente as versões descritas por ele. Mas isso será tema para vídeos futuros. Embora tenha sido membro fundador da Associação Coreana Kido, a Dihan Kido-hue, em 1963, com Choi Yong-sul como presidente titular e Kim Jong-un como secretário-geral e instrutor principal da associação, Ji Han-jae não conseguiu exercer tanto controle sobre a organização como ele poderia ter desejado. Então, com o apoio do chefe da Força de Segurança Presidencial, Park Chung-gyu, também conhecido como Pistol Park ou Park Pistola, já citado em vídeos anteriores aqui do canal, Ji Han-jae fundou a Associação Coreana de Hapkido, a Dihan Hapkido Hyop-hue, em 1965. Mais tarde, quando esta organização se combinou com as organizações fundadas por Myung Jae-nam, a Associação Coreana Hapki, a Hanguk Hapki-hue, e a Associação Coreana de Hapkido, a Hanguk Hapkido Hyop-hue, fundada por Kim Woo-hong em 1973, resultou em uma outra grande e influente organização, conhecida como a Associação de Hapkido da República da Coreia, a Daehanminguk Hapkido Hyop-hue. Em 1984, depois de ser libertado da prisão, onde supostamente cumpriu pena por fraude, Ji Han-jae mudou-se primeiro para a Alemanha e depois para os Estados Unidos, vindo a fundar a Shinmun Hapkido, que incorpora princípios filosóficos e uma série específica de técnicas. Em uma entrevista, Ji Han-jae fala sobre a Shinmun Hapkido. Abre aspas. Eu queria mudar a imagem existente das artes marciais. No passado, elas eram consideradas técnicas de luta de rua, principalmente na Coreia. Então, eu queria colocar mais ênfase no poder da mente. A religião apenas ensina o lado espiritual, não fortalece o corpo, apenas o espírito.
Muitas artes marciais tornam o corpo forte, mas não o espírito forte. E foi por isso que criei o Shinmun Hapkido, para integrar o físico, o mental e o espiritual. Shin significa mente, Mu significa artes marciais, Hap significa mente e corpo em sincronia. E juntos com a mente e o corpo vem o Ki, a energia interna, que completa o significado de Hapki. E em seguida vem o sufixo Do, que representa o caminho. Fecha aspas. Ji Han-ji participou também de alguns filmes. Dentre os mais notáveis estão Lei Kung Fu e O Jogo da Morte, onde ele participa de uma longa cena de luta contra Bruce Lee. Nesta mesma entrevista, ele conta como conheceu Bruce Lee e como aconteceu sua participação no filme O Jogo da Morte. Abre aspas. Em 1969, fui para a América como participante de um programa de intercâmbio de informações entre os governos da Coreia e dos Estados Unidos, onde ensinei o serviço secreto, o FBI. Quando eu estava em Washington, John Lee me apresentou a Bruce Lee, então mostrei a ele algumas das minhas técnicas. Lee gostou e me convidou para ir a Hong Kong para ensiná-lo e participar do filme. Bruce Lee aprendeu muito de minhas técnicas, incluindo o chute giratório, e as colocou em seus filmes, e realmente me senti bem com isso, pois muitas pessoas assistiram esse filme. Posteriormente, muitos artistas marciais começaram a utilizar o chute. Hoje, quando você vê uma pessoa de taekwondo, karatê ou kung fu executar esse chute, perceberá que sua cabeça permanece erguida no momento da execução. Na minha versão, a cabeça está sempre abaixada. Vejam, se a cabeça está levantada, a perna desce. Se a cabeça está baixa, a perna sobe. Quando a cabeça está alta, você também tensiona a coluna, e chutar dessa maneira poderá causar danos conforme você envelhece. Fecha aspas. Após a morte de Choi Yong-sul em 1986, Ji Han-ji avançou com a afirmação de que foi ele quem fundou a arte, afirmando que Choi ensinava apenas habilidades baseadas no Yawara e que foi ele, Ji Han-ji, que acrescentou muitas das técnicas de chutes e armas que agora são utilizadas no Hapkido moderno. A realidade é que Choi lhe ensinou pouco da arte original e técnicas de nível superior. Então ele criou um novo sistema em seus próprios termos. Ji Han-ji também afirma ter sido o primeiro a usar o termo Hapkido, embora essas afirmações também sejam contestadas por outros alunos antigos de Choi. O que não pode ser contestado são as grandes contribuições feitas por Ji Han-ji para o Hapkido, que foi a sua sistematização e promoção em todo o mundo. Outro mestre pioneiro foi Chang Jin-il. Aluno direto de Choi, herdou o título de sucessor do sistema pessoal e completo de Hapkido do fundador em 15 de janeiro de 1985, tornando-se assim o segundo mestre da linhagem direta. Em 5 de abril do mesmo ano, Choi concedeu a Chang o título de Tojunim, ou Guardião do Caminho. Ele também teve o privilégio e a honra de ser o primeiro mestre de Hapkido a receber o certificado de Nono Dan das mãos de Choi em 1980. Em uma grande cerimônia histórica, em 11 de abril de 85, Choi deixou toda a documentação e gravações do seu sistema para Chang, que por sua vez deu continuidade às pesquisas e também passou a documentar a história completa e o desenvolvimento do Hapkido. Chang era um discípulo treinado pessoalmente e a portas fechadas por Choi. Recebeu certificados e também uma carta de nomeação. Isso deu a ele mais poder e autoridade. Esses certificados específicos, junto com o seu Nono Dan em 1980 e o título de Doju em 85, demonstram amplamente que Choi estava preparando Chang para ser o futuro líder do Hapkido. Infelizmente, Chang Jin-il morreu pacificamente aos 77 anos de idade enquanto dormia, em 23 de fevereiro de 2018, como resultado de uma doença hipertensiva cardiovascular. Kim Moo-hong foi aluno da Di Han Hapki Yukwon-sul Dojan
de Choi Yong-sul e So Bok-so, e posteriormente ensinou na principal escola de So, na cidade de Daegu. So Bok-so promoveu Kim Won ao quarto dan e acredita a ele o desenvolvimento de muitos chutes que são utilizados no Hapkido moderno. Aparentemente, Kim pegou os conceitos de chutes básicos que aprendera com Choi e foi a um templo para trabalhar no desenvolvimento deles com mais afinco. Mais tarde, em 1961, Kim viajou para Seul e, enquanto estava na Songmugwan Dojang de Ji Han-jae, finalizaram juntos o currículo de chutes do Hapkido. No mesmo ano, Kim acabou fundando sua própria escola, a chamando de Shinmugwan Dojang, em Seul, e Won Kwang-hwa e Kim Jong-soo também serviram como instrutores neste dojang. Originalmente, Kim era membro da Associação Coreana Kido e a organização o enviou para ensinar Hapkido nos Estados Unidos em 1969. Ao retornar à Coreia em 1970, ele observou a iniciativa de Ji Han-jae de estabelecer sua própria organização e, com o incentivo de seus alunos, seguiu o exemplo e fundou a Associação Coreana de Hapkido em 1971. Mais tarde, Kim combinou esta organização com os grupos liderados por Ji Han-jae e Myung-jae Nam para formar a Associação de Hapkido da República da Coreia. Nos próximos vídeos seguiremos com a história e biografia de outros notáveis mestres do Hapkido. Não se esqueça de deixar o seu like ou dislike neste vídeo e também o seu comentário. Eu me despeço por aqui, um grande abraço e até o próximo.